Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Sobre Mentes e já vamos pedindo para que vocês compartilhem, curtam, comentem, se inscrevam no canal. Isso é bem importante para a gente dar seguimento a esse podcast e levar a nossa informação para o máximo de pessoas possíveis. E hoje o nosso episódio vai ser sobre término de relacionamentos, né, Fê? Sim, que é um assunto bem falado, bem pedido, né, que todos nós já vivenciamos. Exato. E aí é legal falar, né, Jéssica, que hoje vai ser um episódio diferente, onde a gente vai, né, fazer um quadro aqui de perguntas e respostas, porque a gente abriu no Instagram uma caixinha de perguntas, né, Isso. algumas semanas atrás, falando que a gente gravaria um episódio sobre término de relacionamento, e a gente pediu para que as pessoas pudessem fazer suas perguntas, e vieram várias perguntas. Então hoje a gente vai se dedicar a responder essas perguntas. Isso. A gente achou bem bacana, assim, abrir essa caixinha aí, porque eu acho que vai conversar muito com as dores de vocês, assim, né? Eu acho que vai ser bem interessante para vocês nesse sentido. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta pode ser a da Fê, então. Me sinto culpada pelo término. Como tirar isso de mim? Pois é, né? Eu acho que a culpa, ela é uma emoção natural, né, e esperada, de certa forma, quando a gente termina um relacionamento. Seja porque a pessoa que se sente culpada terminou, ou porque terminaram com ela, porque o parceiro, a parceira tomou a decisão de terminar. Né? Porque o que é a culpa? A culpa nada mais é do que a percepção, a avaliação que a pessoa tem sobre algo que ela acha que errou, que ela falhou, que ela poderia ter feito diferente, que ela falou algo que não foi legal, que ela fez tal coisa que não foi bom para a relação, ou deixou de fazer, né? E está muito ligada à questão de um arrependimento. E eu entendo isso, né, os erros, as falhas, como algo do ser humano. Nós somos seres falhos, nós vamos errar, nós vamos falhar, né? Então eu acho que é importante a gente entender, né, olhando para a culpa, porque geralmente quando a gente se sente culpado, a tendência é a gente se punir, né? Ficar num comportamento punitivo, de autoflagelamento, de julgamento. E aí quando a gente faz isso, a gente se prende ainda mais nesse estado emocional da culpa, né? De se punir, de se julgar, de se penalizar. Né? Então a minha sugestão para a pessoa que fez a pergunta é, primeiro olhe, né, de uma forma compassiva, autocompassiva consigo. Entendendo, eu errei, posso ter falhado sim, né? Se relacionar também é acertar, errar, falhar, mas o importante é poder reconhecer, né? O que eu fiz de errado, onde eu errei, qual foi a minha responsabilidade nesse erro. Muitas vezes a gente se sente culpado por situações que não são nossas. A gente pega a responsabilidade, a culpa para si de algo que é do outro. E aí isso aumenta a proporção da culpa, né? Então, acho que é importante entender onde eu errei, né? Aonde eu falhei. E a culpa e toda emoção, ela tem uma função. Toda emoção tem uma função. E qual seria a função da culpa? Né? É também poder ter a oportunidade de reconhecer, de melhorar, né? De ver aonde eu errei, o que eu posso fazer diferente para as próximas relações, né? Ter essa abertura, né, para identificar a sua falha e a partir disso poder melhorar, poder se qualificar, né, poder treinar alguma habilidade que percebeu que não foi adequada, né? Então acho que é fundamental primeiro a pessoa entender, né, onde errou. E outra coisa, se eu me sinto culpada, se eu identifico onde eu errei, o que eu errei, tem algo, se pergunte, tem algo que tu possa fazer agora para reparar esse erro, essa falha? Se tiver algo que possa fazer, que a pessoa se comprometa em fazer o que ela acha que pode fazer em relação ao término. Se não tem, e provavelmente acredito que talvez não tenha mais o que fazer, né? Se realmente não tem o que fazer para reparar esse erro, essa falha, esse desconforto, a gente fala da aceitação. Né? Que a aceitação entra quando a gente percebe que é algo que a gente não consegue mudar, que realmente não tem como mudar. Né? E aí é trabalhar a aceitação, entendendo que o erro é humano, entendendo que só o reconhecimento disso já faz com que ela possa ter a pessoa a oportunidade de reparar, de melhorar, de se qualificar. Né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Essa é a minha sugestão. Claro que a gente não entende o contexto, a gente não sabe qual é o contexto dessa pessoa, a gente não tem condições e nem é nosso objetivo
dar uma resposta individualizada, personalizada, Uhum. porque a gente não conhece o contexto. Sim. Mas, de uma forma geral, eu acho que é isso. Assim. Ótimo, Fê. Muito bom, né? Jéssica, né? Uma pergunta assim que veio também é como superar o término de um relacionamento? Pois é. Eu sinto que essa pergunta, né, ela é bem interessante porque quem não fica angustiado diante de um término, né? E quando a gente fala de término de um relacionamento, a primeira coisa, assim, que a gente precisa entender é que no início do relacionamento, existe a liberação de dopamina, né? Então, é o que faz a gente, é o que motiva a gente a estar com a pessoa, a ir atrás da pessoa. A gente tá naquele estado de apaixonamento, né? Então, é como se fosse uma droga mesmo. É como se a gente estivesse sob o efeito de droga, assim, né? A paixão, assim. Então, como lidar com o término? A gente precisa entender que a pessoa é como se fosse um hábito na nossa vida, né? Então, assim, o que a gente fazia no domingo à tarde? A gente fazia tal coisa. No sábado, estava com a pessoa. No final da noite, estava com a pessoa, ligava para a pessoa, falava sobre a vida, dava notícias, etc. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com aquele vazio temporalmente, né? Aquele vazio, a gente vai ter que lidar com aquilo. Então, o que vai no lugar daquilo que a gente fazia com a pessoa? O que eu sempre digo? A gente precisa fazer novas atividades, criar novos hobbies, cursos, voltar a se relacionar com os amigos que talvez a gente tenha deixado para trás. Então, esse é outro aspecto bem importante, que às vezes durante um relacionamento a gente deixa para trás coisas valorosas, coisas significativas. A gente se sobrepõe, esse é um grande erro no relacionamento. Passou, né, durante anos, né, ou meses, enfim, se sobrepondo com a pessoa. Então, vocês faziam as mesmas coisas, vocês não frequentavam mais os lugares que frequentavam antes, vocês abdicaram de coisas importantes para vocês, e agora simplesmente terminaram e ficou aquele vazio, né? Ficou aquela coisa, tá, e aí? Então, por isso que a gente diz que mesmo quando a gente ama a pessoa, a gente sofre com... Mesmo quando a gente não ama mais a pessoa, a gente pode sofrer com um término, né? Afinal de contas, nós estávamos acostumados com aquele estímulo, né, daquela pessoa diariamente. Então, fica aquele espaço, né, que a gente precisa colocar outra coisa no lugar. Então, o que geralmente acontece? A pessoa acaba, às vezes, deprimindo, às vezes perdida, se sentindo vazia, sozinha, porque abandonou aqueles amigos que gostava tanto, abandonou aqueles hobbies, abandonou a atividade física, abandonou tantas coisas por causa daquele relacionamento, que ela tá se sentindo meio perdida e talvez um pouco distante dos valores dela. Então fica um pouco mais complicado de lidar com a vida sozinha. E aí resgatar tudo isso. É difícil resgatar, né? Porque é aquele exemplo, né? Na falta da droga, o que eu faço? Né? Como é que eu vou lidar? O que eu vou colocar no lugar? E é bem isso, assim, a gente tá falando de hábitos, as pessoas às vezes não entendem que é relacionado a isso, né? A motivação por estar com uma pessoa, é gostar de estar com aquela pessoa, é se acostumar de estar com aquela pessoa na rotina, né? Então, não se descuide, né? Volte a se cuidar se você não se cuidava antes. Então, frequente atividade física, uma academia ou um esporte que você gostar. Se cuide, se arrume, volte a sair com as suas amigas, dê atenção ao seu trabalho, se reconecte com coisas que eram muito importantes para você antes. Então, acho que isso ajuda muito no sentido de se reconectar com outras coisas, para se sentir mais completo de alguma maneira, né? Para se reconectar com isso. Então, acho que é importante. Já me falaram que o término do relacionamento é um luto. Confere? Toda perda, ela é um luto, né? Sim. Porque é um desvínculo, a gente deixa, né, de viver aquele vínculo e a gente fala que é o luto da pessoa viva, né? Jéssica, que muitas vezes é um luto muito, muito dolorido, porque é diferente da morte física, que é muito, com certeza, muito sofrida, mas né, não foi uma perda apenas simbólica, né? O luto da pessoa viva, a pessoa continua viva. É muito mais fácil vir pensamentos ilusórios, inclusive, às vezes, ou fantasiosos, de que a pessoa está ali, eu posso me encontrar com ela de novo, a gente pode ter mais uma chance. A pessoa está ali presente de alguma
forma, porque ela está aqui neste mundo, né, neste plano. Então, às vezes acaba sendo difícil de elaborar esse luto, o luto da pessoa viva. Mas é um luto porque quando a gente termina um relacionamento, a gente passa por fases, às vezes, não que tenha uma sequência exata de passar por todas as fases ou que tenha uma duração em cada fase, mas a gente passa por elas. Quais seriam as fases do luto? A negação, a primeira fase, né? O que é a negação? É um mecanismo de defesa, né? Onde aquela pessoa que recém terminou fala: eu não acredito que isso aconteceu comigo, não é real, não é verdade, né? Não pode ser verdade, né? Ou então até aquelas pessoas que mal terminaram um relacionamento e falam: não, eu tô super bem, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque por mais que às vezes esteja até num relacionamento abusivo, e a pessoa sim pode ter esse sentimento de alívio, mas também numa relação que já tá falida, há coisas que tu tá enterrando ali, né? A tua história, a tua vida também com aquela pessoa que tu tá deixando de ter. Então, é inevitável que tenha momentos de tristeza, né? Então, essa coisa de que tá muito bem, eu tô ótima, graças a Deus, também pode ser uma negação, né? E que é muito natural acontecer. Então, a negação é um mecanismo de defesa, porque eu me defendo de algo. E o que eu tô me defendendo? De entrar em contato com a dor, entrar em contato com o luto, né? Entrar em contato de que realmente esse relacionamento terminou, né? Então é a primeira fase, assim, a fase da negação, né? Depois da fase da negação vem, e aí que eu falei que antes não quer dizer que tem uma ordem de seguir estas fases, ou que todo mundo passa por elas, mas geralmente sim, tem a fase da raiva, né? Que é aquele momento até que a gente tem que ter certo cuidado. É um momento que as pessoas acabam sendo mais impulsivas, às vezes vai lá, bloqueia já a pessoa, rasga uma foto, expõe a pessoa para amigos, né? Ou vai atrás, bate boca, aquele momento da raiva, né? Depois dessa fase da raiva vem a fase da barganha, que a gente fala, que é aquela fase onde começa a cair a ficha, né? A pessoa começa a se desesperar, se humilhar, né? Porque cai a ficha que o relacionamento realmente terminou, e aí acaba às vezes vindo uma exposição, assim, de se humilhar, de querer mandar mensagem, de tentar encontrar a pessoa, né? De tentar barganhar. Depois da barganha vem a fase da tristeza, que é uma fase necessária, né? Uma fase de muito choro, né? Onde a pessoa já entendeu que realmente o relacionamento terminou, né? Então a pessoa percebe que não tem mais nada para fazer. Então, é claro que a gente tem que cuidar, porque muitas vezes pode desencadear até um processo mais depressivo. Né? Mas aquela tristeza reflexiva, ela é importante, né? Aquela tristeza até que encerra um ciclo, né? Se deu conta que terminou, né? Se sente triste por essa história que se encerrou, mas começa já um processo de elaborar. Até que vem a aceitação, né? Que é a última fase do luto. E isso, essas fases que eu estou falando, né? É estudada, não sou eu que estou inventando aqui, né? São fases para qualquer tipo de luto. O luto da pessoa que de fato morreu, da morte física, e dos lutos das perdas afetivas, né? Então, por fim, a fase da aceitação, que é quando a pessoa aceita, acomoda, né? Resolve esse término e começa a se organizar, né? Ter novos planos, novos projetos, uma nova identidade, né? Quando a gente fala que a pessoa elaborou, né, o luto e consegue já se abrir para novos relacionamentos, né? Então, sim, respondendo, é um luto. Né? É um luto. Ótimo. Terminei o namoro e me sinto muito sozinha. O que fazer? Bom, eu sempre digo que é importante a gente pensar em reaprender a viver sem aquela pessoa. Então, reaprender a viver, como é que a gente reaprende a viver sem aquela pessoa? Como eu falei na outra pergunta ali, a gente poder entender que é necessário uma rede de apoio, né? Então, rede de apoio é muito importante, a gente destilar, né, a sua tristeza nos estudos, na atividade física, nos seus hobbies, em coisas que fazem sentido para você. Porque você vai precisar
dessa rede de apoio, você vai precisar de coisas que te motivem e que tragam sentido para sua vida nesse momento. Então, a solidão, ela faz parte, né? Aquele vazio, ele vai fazer parte. Afinal de contas, uma pessoa que você convivia todos os dias, ou praticamente todos os dias, e talvez você estivesse sobreposta àquela pessoa, não está mais lá. Então, é importante a gente pensar que agora eu vou ter que dar conta desse vazio e eu vou ter que fazer coisas, eu vou ter que me ajudar, né? Vou ter que me ajudar, vou ter que pedir ajuda, né? Talvez iniciar um processo de psicoterapia, conversar com as minhas amigas, marcar o encontro, ver se alguém pode compartilhar também, né, como foi o término dela. Enfim, né, eu acho que conversar, estar com pessoas que você se sinta bem, né, apoiado, de certa maneira, conectado, é muito bom, assim, né? Pessoas que queiram te ouvir, pessoas que te entendam, pessoas que você goste de estar, e atividades. Então, eu acho que é normal, assim, não estranhem essa solidão, não estranhem esse vazio, que nem a Fê estava falando até na outra pergunta, em relação à questão da negação, né, Fê? Às vezes tem aquela coisa assim, tá, vamos lá, vamos pra festa, vamos beber, vamos fazer, tá tudo certo, tudo lindo, ou vamos baixar a cabeça e só trabalhar. Tá bem, eu acho que dá pra trabalhar mais um pouquinho, né? Dá pra estudar um pouquinho mais, dá pra fazer mais coisas assim, porque vai sobrar tempo, de alguma maneira. Mas não negue que tá doendo. Não negue esse vazio. Então, por isso que às vezes é importante a gente entender que, tá, eu vou fazer coisas, mas eu vou entender que essas coisas também vão me ajudar com essa dor que eu tô sentindo, com essa falta, porque dói. Então, entenda que tá doendo e que tá tudo bem doer. Tá tudo bem eu me sentir sozinho. Não é assim, eu vou terminar. Quem que termina um namoro ou um relacionamento mais sério, assim, de casamento, e tá tudo bem? Não, é uma vida. Às vezes é uma vida que tu tem com aquela pessoa. Às vezes são amigos que vocês construíram juntos, rotinas que construíram juntos. Então, nunca vai ser fácil. Né? De novo, nem se você não amar mais essa pessoa. Mesmo assim. Então, como a gente precisa se ajudar nesses momentos. Não esqueçam disso. Vai doer, vai. A solidão vai aparecer, bem provavelmente. Mas tá tudo bem. Essa solidão, ela vai passar, ela vai ressignificar. Tudo isso vai ser ressignificado à medida que você vai se esforçando e tendo ações de compromisso para lidar com essa dor, com esse término, com essa perda, de alguma maneira, né? Então, acho que é por aí. Então, a próxima pergunta seria: como reconstruir a confiança após um término de relacionamento doloroso? A gente primeiro tem que entender, né, qual é a origem dessa falta de confiança, né? Se essa falta de confiança é por traumas de relacionamentos passados, como ela fosse um relacionamento doloroso, né? Talvez ela possa ter passado por situações de infidelidade, de traição, de desconfiança, deslealdade, né? Então, talvez seja muito mais relacionado a essa falta de confiança, a pessoa com quem essa pessoa estava se relacionando, mas muitas vezes é também até por baixa autoestima, né? A pessoa não se sente confiante, não se sente merecedora de ter um relacionamento, não se sente merecedora de ser amada por alguém, né? E por ela ter essa percepção de si, entra num relacionamento já desconfiando, né? Então, acho que é importante, por isso que eu falo da origem, é por causa de traumas passados, é uma questão mais da pessoa que está sentindo desconfiança, né? Então, acho que primeiro é entender, assim, né? Qual é a origem. E acho que um processo de terapia seria bem importante, porque se for tanto das questões pessoais, ou de vida, ou de história de vida, ou de autoestima, quanto se for uma experiência dolorosa do relacionamento passado, acho que a terapia é importante para a gente não levar para relações futuras histórias, dores, feridas de relacionamentos passados. Né? Porque a gente vê pessoas que tiveram um relacionamento, por exemplo, com traição, e aí termina um relacionamento, vai se relacionar com uma nova pessoa e já entra nessa relação desconfiada, achando que pode acontecer novamente. Então ela precisa primeiro lidar com essa ferida, assim, né? Para poder se sentir apta para se relacionar de novo. Porque às vezes a pessoa com quem ela se relaciona, um novo parceiro, a nova parceira, é uma pessoa muito legal.
mas a lente dela tá suja pela experiência passada, né? E isso acaba atrapalhando. A gente tem que sempre entender que são pessoas diferentes, histórias diferentes, que não é porque tu teve um relacionamento passado, por exemplo, alguma questão de traição, de infidelidade, que isso vai se repetir novamente com outras pessoas, né? Então, porque, enfim, é uma outra relação, é uma outra pessoa, é uma outra história, é uma outra personalidade, né? Mas eu sempre falo, assim, pessoas com feridas, assim, de traição, de deslealdade, de desconfiança, acho importante cuidar, assim, né? Cuidar no sentido de trabalhar isso em terapia, né? Para que as relações não sejam prejudicadas por causa dessa desconfiança, porque às vezes não está no outro, às vezes está na forma como a pessoa se enxerga o mundo, enxerga as pessoas, enxerga as relações, né? Acho isso. Jéssica, tenho contato constante com o ex e isso me deixa mal. Como melhorar? Bom, isso é bem comum, né? Acho que a gente tem muitos esses exemplos na nossa prática clínica, né? Dos pacientes que querem continuar vendo o seu ex, né? A sua ex. E é completamente compreensível isso, né? É muito difícil a pessoa terminar um relacionamento e simplesmente, pum, né? Deletei, bloqueei, não vou mais ver, deletei, bloqueei de todas as formas, né? Mas o que eu sempre digo, né? Até assim, não é minha opinião, né, gente? Não é só minha opinião. Mas o que os estudos mostram, que quanto mais a gente conseguir estar longe dessa pessoa, a qual a gente ainda gosta de alguma maneira, ou que a gente está habituado, mais fácil vai ser de superar esse término. Então, é difícil? Sim, é difícil. Mas a gente vai ter que fazer uma forcinha em relação a isso, né? E aí, como eu estava explicando na outra pergunta, né? É importante a gente buscar rede de apoio, né? É importante a gente estar envolvida com outras coisas. E a questão de não ficar olhando o Instagram da pessoa. Assim, tente evitar ficar olhando, né? Busque deletar, tá? Assim, eu não vou dizer assim, tem que bloquear. Mas de preferência, se você conseguir bloquear, melhor. Ocultar, pelo menos, para não ver, né? Assim, Porque o que acontece, gente? Quando você terminou um relacionamento e passa olhando as redes sociais do seu ex, da sua ex, o que tá acontecendo? É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo, tá? É como se fosse um ex-fumante ali, parado, e o seu amigo com um cigarro na frente dele, fumando ou botando ali, oferecendo para ele. Como é que essa pessoa se sente diante de uma tentação dessa, diante de uma situação dessa? É um estímulo muito perigoso, né? Então, quanto mais a gente puder evitar, melhor, assim. Mesma coisa, né? De novo, o exemplo do fumante. Ele não vai poder, no início desse processo de processo de deixar de fumar, ele não vai poder continuar com a turma que fuma. Não vai ter como. Ele não vai conseguir. Sinto muito, não tem como. Então, se você ainda está entrando nas redes sociais do seu ex, não vai ter como lidar de uma maneira saudável com isso. Porque você vai ver notícias da pessoa, pessoas que a pessoa adicionou, novos seguidores, quem ele começou, enfim, a seguir, fotos, e vai te trazer lembranças, memórias com ele. E a gente tem que entender que a maior parte das memórias que aparecem quando a gente termina são memórias boas. Não vai vir o motivo do término, não vai vir a coisa ruim, a traição, ou o momento em que, né, as dores, enfim. Vão surgir coisas boas. Aquele passeio que a gente dava. Aquela vez que ele foi super carinhoso comigo, super carinhosa comigo, os momentos em que é tudo bom. Então, você já está numa situação difícil. Facilite, se ajude, torne mais fácil, né, esse término de alguma maneira. Torne mais fácil para você essa situação. Para isso, a gente vai ter que mexer no contexto, a gente vai ter que mexer no ambiente. Não tem como. Eu sei que tem muitos casos que nem eu citei agora no início, vamos lá, vamos beber, vamos esquecer, vamos pra próxima, e até de pessoas que seguem, vou ficar com um monte de gente agora e tá tudo bem, eu tô bem.
Só que, na verdade, não tem problema ficar, não tem problema se relacionar, não tem problema em festa, tá tudo certo. O problema é quando você usa isso para diminuir a dor. Então, nunca use algo para diminuir a dor nesse sentido. Então, por isso que eu digo, é importante a gente fazer coisas que façam sentido e que nos ajudem. Não buscar algo para anestesiar, para diminuir a dor nesse sentido, ou querer se livrar dessa dor de algum sentido, porque é como se fosse se livrar, né? Quando tu tá sob efeito da droga, do álcool, tu tá querendo se livrar daquilo de alguma maneira, só que é algo químico, né? Não vai, no outro dia, a gente vai estar ali no mesmo contexto. A saudade vai aparecer, as memórias vão aparecer, e às vezes até pior, né? Porque daí tu pensa, o que eu fui fazer? Uma ressaca emocional. Ressaca emocional, exato, né? E isso vai mexer com a tua autoestima, né? Vai fazer com que venha arrependimentos, vai fazer com que você talvez não goste da pessoa que você vem se tornando e vai piorar a situação toda, né? Então, acho que em relação a essa pergunta é isso. Então, vamos para a próxima. Como identificar se preciso de terapia por causa da separação? Olha, eu acho que a terapia, ela é sempre útil, ainda mais nesse momento. A terapia vai te ajudar a processar os sentimentos e as emoções difíceis, né? Então é importante quando tu percebe que tu está passando por uma tristeza profunda, uma ansiedade, um medo de como vai ser sem aquela pessoa, uma raiva intensa, se você percebe essa raiva muito forte, um vazio prolongado, uma desconexão, né? Acho que é um motivo importante para buscar terapia. Se você se sente perdido, se sente sem direção, se você percebe que está atrapalhando as suas atividades diárias, está causando prejuízo, esse término está causando prejuízo, essa separação está causando prejuízo nas tuas atividades diárias. Se você percebe, que não está querendo sair de casa, se sente mais isolado, né? Se tu percebe que tu não está conseguindo restaurar a tua vida, né? Ter uma nova estabilidade, acho que outra questão também, se tu percebe que tu está com pensamentos muito negativos, né? Muito obsessivo, né? Pensamentos de que tu não vai conseguir superar, enfrentar isso sozinho, pensamentos negativos em relação ao futuro, pensamentos negativos em relação a si mesma, né? Então, acho que tudo são razões suficientes. Eu acho que só pelo fato, de passar por um processo de separação, que é passar por um processo de luto, isso vai, modificar a tua vida, vai interferir em várias questões da tua vida, com certeza, já é o suficiente para buscar ajuda, né? Uhum. É bem importante. Uhum. Ótimo, Fê. Isso aí. Jéssica, meu relacionamento acabou e sinto um vazio horrível que não passa. Me dá uma dica, por favor. Então, né, como eu tinha falado antes, né, o vazio vai aparecer, né, e receba, né, receba bem, parece estranho falar isso, mas receba bem de alguma maneira esse vazio. É uma oportunidade para você pensar no que fazer a partir de agora. É uma oportunidade para você começar a olhar para outras coisas, outros valores na sua vida com a saída dessa pessoa, né? Então, como eu digo, né? A autoestima vai estar abalada. Até assim, dependendo do término, dependendo de como foi seu relacionamento, vai abalar a sua autoestima. Pior ainda se for um relacionamento abusivo, né? Se tenha sido um relacionamento em que tiveram muitos machucados, muitas feridas, se esse relacionamento piorou ainda mais a sua autoestima. Então, assim, a tua autoestima vai estar baixa de alguma maneira. E o que você vem fazendo para se cuidar, para facilitar a sua vida nesse sentido? Porque você tá lá, tá triste. A tristeza tem a função de reflexão, da gente poder refletir sobre o que tá acontecendo. Bom, tô triste, terminei um relacionamento, o que eu vou fazer a partir de agora? O que eu posso fazer a partir de agora, né? Se for necessário, buscar psicoterapia. Mas a última coisa que você precisa nesse momento, né? A última coisa que você quer nesse momento é passar pelo espelho e se sentir feio. Então, cuide da sua autoestima, continue cuidando. Você já tá ali, né?
na merda, vamos dizer assim, né? E aí você não se cuida. E aí pode ser que esteja negando. O que dificulta você ter ações de compromisso em direção a uma vida mais significativa, a uma vida mais de acordo com o seu novo eu, né? Então, não dificulte nesse sentido, né? Você precisa continuar se cuidando. E eu sei que isso pode ser muito óbvio, né? Daqui a pouco você vai encontrar uma amiga, a amiga vai te falar, vamos lá, bola pra frente, né? Mas a verdade é que não é fácil, né? Não é fácil a gente simplesmente seguir. E aqui a gente já tá avisando. Abrace, né, essa tristeza. Esteja com ela de mãos dadas, com a ansiedade, com a tristeza, com o não gostar da situação, com daqui a pouco querer voltar, mas não poder, porque não tá sob seu controle, né? Então, entender que isso tudo vai fazer parte no momento. E esse vazio, né, como tá ali na pergunta, vai também estar junto. E já se prepare para esse momento. Eu sempre digo que término de relacionamento não é assim, ó, terminamos... Não. Provavelmente vocês já vinham conversando durante muito tempo sobre isso, ou não conversando, mas sabe aquela relação que já acabou? Já acabou. A gente só tá tocando. Pode ser por causa de bens que precisam, né, dividir, enfim. Pode ser pela questão de regras de vida, né? Não vamos... O que vão pensar se a gente se separar, né? Que horror, né? Tem muito isso, né? Pacientes que ficam durante muito tempo ainda sofrendo de alguma maneira, deixando de viver com o marido, né? Muito tempo com o marido, por esse medo do que eu vou fazer a partir de... O que vão pensar de mim? Como é que vai ser? Né? Então, entenda que existem muitas pessoas no mundo, existem muitas oportunidades. Você não precisa sair ficando com alguém, mas eu quero lembrá-lo que nesse momento pode ser que passe na sua cabeça, provavelmente vai passar, que você vai estar sozinho e ninguém vai te querer, porque a tua autoestima vai estar baixa, porque veio de um relacionamento talvez conturbado e que você está sozinho e que vai morrer sozinho. E parece exagero, mas muitas pessoas pensam isso, passa na sua cabeça. Vou morrer sozinho. Aí, e se eu ficar doente? E se eu não quero esse quadro? E aí vem uma imagem muito triste. E aí que a gente tem que trazer o racional e ver, existem milhares de pessoas no mundo, né, que querem um relacionamento saudável, que querem dar carinho, que querem receber carinho. E isso a gente esquece. Então, por isso que às vezes é muito perigoso assim, esse momento de tristeza que a gente não faz nada por isso, porque vem cenas muito ruins, assim, muito negativas e pessimistas, a gente não consegue sair daquilo. E a gente precisa entender que a tristeza passa, aquele estado, ele é passageiro, ele não é fixo, ele não é permanente. E quanto mais a gente entender isso, a gente vai conseguir fazer algo, né, e precisamos fazer algo para nos ajudar nesse sentido. Eu sempre falo que a pessoa está passando por um período de turbulência. Mas essa turbulência, ela vai passar. E quando a turbulência passar, a gente precisa se enxergar inteiro. Exato. Com cicatrizes, com marcas, mas inteiro, né? Se percebendo que ainda está no controle da situação. Né? Então, eu acho que eu sempre levo muito isso para os meus pacientes. É um período de turbulência. Perfeito. Né? E a gente pode falar um ditado popular também que combina, atrás de uma nuvem escura sempre há um céu azul. Sempre Ótimo. um céu azul. Né? Então, às vezes a gente acha, que bobagem, que papinho. Mas Exato. Toda emoção, ela não perdura no tempo. Né? O vazio, a tristeza, a alegria, é transitória, vai ter outros momentos na vida que a gente vai ficar triste, que a gente vai sentir vazio por outras situações, né? Então é a nuvem, mas atrás dessa nuvem sempre há um céu azul, céu azul, né? E o céu azul é a gente como inteiro, né? Como pessoa, como vida, como experiência. Exato, ótimo, Fê, isso aí, com certeza. A gente tem que entender que a gente tá no controle, né? Você não pode se sentir fora, assim, achar que está fora do controle, a gente tá, é isso aí. Então, próxima pergunta. Sinto que não me reconheço mais desde que me separei. Por que isso? Olha, eu acho que isso é uma sensação extremamente comum e natural. Por quê? Porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente acaba ajustando e adaptando a nossa identidade para se encaixar na dinâmica do casal, né? E tu acaba convivendo quando tu está com aquela pessoa, tu acaba fazendo coisas, né? Compartilhando a tua rotina, compartilhando a tua vida, compartilhando a família, amigos, hobbies, às vezes filho, patrimônio. Então é uma história construída a dois.
Então, é natural que tu veja a tua identidade, né, também naquela pessoa, né? Tu forma uma identidade de casal, né? Tu acaba transitando e construindo e dividindo e compartilhando a tua vida, filho, patrimônio, né? Então, quando tu te separa, quando tu termina um relacionamento, tu te questiona, quem sou eu sem você? Né? E aí tu acaba sendo direcionado e provocado a olhar para ti individualmente, né? Assim, olhar para ti enquanto pessoa. E aí eu entendo que nesse movimento, assim, de poder ver que a identidade do casal já não está mais presente, eu preciso me reconhecer novamente, vem um senso de desorientação, né? Mas eu acho que é a pessoa poder novamente, assim, se olhar, se enxergar, pensar o que gosta de fazer, o que gostava de fazer sem aquela pessoa, né? Entender que tu vai precisar dar tempo ao tempo para criar novas memórias também na tua vida que antes tu tinha só com aquela pessoa, né? É poder, como a Jéssica falou antes em alguma pergunta, pensar em novos hobbies, novas atividades, novos cursos, novas relações, né? Porque isso tu vai reconstruindo novamente a tua identidade. E aí, aqui é uma questão importante, que eu sempre falo isso, que é a gente, enquanto a gente está se relacionando, cuidar da nossa individualidade. Porque muitas vezes, quando a gente está num relacionamento, a gente faz tudo com aquela pessoa. Enquanto eu estou naquele relacionamento, eu nem sei mais quem eu sou, a não ser se eu estou com aquela pessoa. Eu só me reconheço, é como se fosse quase uma pessoa só. O casal, uma pessoa só. Né? Por isso que é importante, durante o relacionamento, tu manter a tua individualidade, as tuas coisas, sem aquela pessoa. Tem momentos que tu vai sair com as tuas amigas, tu vai comer uma pizza, vai tomar um vinho, vai fazer tua academia, vai fazer um curso, vai fazer um passeio sem aquela pessoa. Isso é natural e saudável, porque senão daqui a pouco tu passa o tempo inteiro fazendo tudo com o outro, né? Uma total sobreposição assim na vida com a vida da outra pessoa, que daqui a pouco termina, tu está sendo sustentada por um pilar só, que é aquela pessoa deixando de lado todos os pilares da vida, né? Exercício físico, amigos, lazer, né? E aí, quando esse pilar desmorona, quando essa relação termina, eu não sei mais quem eu sou, porque tudo que eu tinha se perdeu, se foi, né? Então, isso é quando a gente vê pessoas que não estão conseguindo se encontrar quando termina um relacionamento, não conseguem se enxergar, não conseguem se reconhecer, e aí tu vai perguntar como é que era o relacionamento, tu via uma vida individual muito empobrecida, né? Então acho que isso é importante, é um alerta para todo mundo que se relaciona, que a gente possa cuidar um pouco da nossa individualidade, não perder isso, né? Olhar para sua identidade, se reconhecer naquele relacionamento como um indivíduo que tem vontades, necessidades, né, individuais e não só conjugais, né? Não só com aquela pessoa. Então, acho que para essa falta de reconhecimento, ela é natural até certo ponto, porque até então tu vivia uma identidade também de casal, mas né, aos poucos, com o tempo, tu vai criando novas relações, novas memórias e te oportunizando olhar para si, né, e se reconectar consigo ou com o seu novo eu, né, Jéssica? Tem pessoas que estão há muitos anos num relacionamento, que quando começou o relacionamento era uma adolescente e hoje é uma adulta. Então ela também precisa se reconhecer hoje sozinha, como uma adulta, né? Então eu acho que isso é um processo de autoconhecimento, né? Necessário, importante e inclusive saudável. Isso aí, ótimo, Fê. Jéssica, é possível manter uma amizade com um ex após o término? Bom, tudo depende, né, gente? Eu acho que essa é uma pergunta que eu não posso afirmar algo, né, específico, mas tudo depende de como é esse relacionamento, como foi. Eu acho que no início o ideal é a gente respeitar um pouquinho o espaço um do outro, até para ter essa reconexão com as coisas que que foram um pouco perdidas, talvez por causa dessa sobreposição. Mas se não existe mais, né, amor, se não existe mais sofrimento assim um pelo outro, eu acho que dá para manter um relacionamento, mas tem que se perguntar muito assim, por que eu vou continuar me relacionando com essa pessoa, né? Porque assim, agora ele tá num papel de amigo, vai ter que ser um papel de amizade. Existem pessoas que conseguem, né? Eu conheço pessoas que conseguem
E existem pessoas que sofrem muito com essa união, assim, né? E não lidam bem no sentido de ainda querer voltar, ainda querer ficar, ainda confundir um pouco essa relação que já não é mais de relacionamento amoroso, né? Vira uma relação de amizade mesmo. Então depende de qual o seu objetivo em relação a essa permanência de contato, né? Se não há sofrimento, se não há prejuízos significativos, isso você tem que observar bem, né? Para cuidar com. Você pode estar negando isso, mas avaliar bem por que eu quero continuar com esse contato. E se, né, for tranquilo, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu diria para pelo menos no primeiro mês, dar um tempinho, assim, né? Eu sei que acontece às vezes ao contrário, né? Terminamos e continuamos tendo relação, por exemplo, assim, de sexual ou, sei lá, falando sobre amenidades que estávamos acostumados a falar, né? Mas a gente tem que ter cuidado, assim, porque eu sempre digo, quando me trazem situações de que eu terminei o relacionamento e a gente continua transando, né? Eu penso assim, bom, mas como é que é pra ti isso? Tranquilo, né? Assim, saindo de lá, ela sabe que cada um tem a sua vida e tal. Mas como é que é pra ela? Mas como é que é pra ti? Daqui a pouco a pessoa também tá acostumada e continua, sabe? E vai levando. E não tem a percepção do quanto que isso pode estar trazendo prejuízos. Por exemplo, a pessoa não consegue estar aberta para outras. Tá? Então a pessoa continua saindo, vendo outras pessoas, mas não tá aberta, porque tem aquela coisa ali ainda. Tem aquele vínculo ali ainda. Então ela não consegue estar aberta. Assim, conheci um cara super bacana, uma guria super bacana, mas não consegue, né? Por quê? Porque o ex tá ainda na sombra. E por quê? Então se pergunte. Daqui a pouco, às vezes, a gente é um pouco egoísta, né? Ficar na sombra da pessoa porque isso já terminou. Né? Então eu acho que é importante a gente pensar também muito, assim, avaliar muito o porquê. Qual o objetivo de continuar conversando? Né? Assim, ela vai precisar de mim, né? Assim, porque ela vai estar sofrendo e ele também vai estar sofrendo. Mas vocês vão precisar cuidar cada um da sua vida, né? Cada um da sua rede de apoio, cada um vai ter que dar o seu jeito, são dois adultos. Porque tem muitas vezes essa pergunta, né, mas ele vai sofrer muito. Acho que vou dar uma ajudinha. Ele vai sofrer muito. Eu acho que eu vou continuar falando com ele, coitado. Ou vou continuar falando com ela, eu tenho pena. Né? Mas ela é adulta? Eu sempre lembro, assim, meus pacientes, peraí, vamos pensar. Ele é adulto, ela é adulta. Ela precisa cuidar da vida dela, ela precisa aprender. Pode ser buscando psicoterapia, procurando as amigas, mas ela vai precisar lidar com isso de alguma maneira. Pode ser que demore, pode, mas ela precisa aprender. Até pro próximo relacionamento, talvez. Isso faz parte da vida adulta, né? Então, assim, até quando tu vai ficar cuidando desse sofrimento dela? E como é que tá sendo pra ti cuidar desse sofrimento dela? Assim, daqui a pouco não é bom pra pessoa. Daqui a pouco, que nem eu te falei, eles ainda estão grudados de alguma maneira. Nossa, desgrudaram? Mas não é fácil desgrudar. Não é, ninguém falou que é fácil. A vida não é fácil. A gente só precisa escolher pelo que vale a pena sofrer. E quando a gente fala de término, né, e principalmente término certo, de que já dei várias chances, agora é término. A gente precisa lidar com essa virada de página. E talvez dê trabalho. E provavelmente vai dar trabalho. Mas é uma fase da vida, que nem tu falou, a turbulência, ela vai passar. A gente precisa saber que tudo isso, toda essa dificuldade, ela faz parte da vida. Não vai ser simples, né? Então, acho que em relação a essa pergunta, é isso. Ótimo. Então, a próxima fica... como lidar com arrependimento após o término? Eu acho que essa pergunta eu já falei quando eu falei da culpa. Já falamos. Porque a culpa e o arrependimento, elas estão muito ligadas, Uhum. né? Então, eu acho que é primeiro a gente se perdoar, né? É trabalhar realmente o auto-perdão, né? E cuidar, né? Pra gente, quando a gente se distancia daquilo que a gente fez, né? Por exemplo, se hoje eu avalio algo que eu fiz no meu relacionamento passado, hoje eu já tomei uma distância daquela situação, as emoções estão mais tranquilas, eu estou mais calma e eu consigo olhar para aquilo de uma outra forma, de uma forma até mais madura. Né? Então não é justo muitas vezes com a gente se punir por algo que a gente fez lá atrás, com o conhecimento que a gente tem hoje, com a experiência que a gente tem da situação hoje, porque a gente passou pela situação, então hoje é mais fácil avaliar.
né? Mas lá eu fiz, e é importante ver isso, assim, o que tu fez o melhor, o que tu podia fazer naquele momento, né? Então a gente tem que cuidar para a gente não se avaliar e se julgar e se penalizar hoje por uma coisa que a gente fez lá atrás, um conhecimento que a gente tem hoje, né? Julgar o nosso eu do passado. Né? Então acho que é trabalhar o auto-perdão, né? Trazer isso como uma responsabilidade de, bom, se eu olhei, se eu me arrependi, é porque eu olhei para aquilo, eu reconheci que fiz algo errado, ou algo que não deveria ter feito, e agora é olhar daqui para frente, o que eu posso fazer para melhorar, né? Para treinar essa habilidade que eu não tive naquele momento, né? Então eu acho que é isso, assim, porque arrependimento ela faz parte da vida e é sinal que a gente está vivendo, né? Porque a gente vai sempre se arrepender de algo, né? Porque aqui nós somos seres falhos, né? Não tem como a gente passar, né, ileso sem se arrepender. A questão é quando a gente fica preso a isso, assim, né? Aí é a gente tomando o nosso próprio veneno, porque se a gente não tem nada para fazer nesse momento para mudar a situação passada, por que ficar se intoxicando? Porque é só a pessoa que está se martirizando que está, né, se intoxicando com aquela emoção. Né? Então é deixar para trás o que foi, aprender com aquilo, né, tirar uma lição, né, daqui para frente. É isso. Ótimo, Fê. Jéssica, é normal não querer se relacionar mais depois de uma frustração? Bem normal. É bem normal. Eu já atendi vários casos de pacientes que trazem muito isso, trazem muito essa dor, assim, e essa trava, né? De eu não tô conseguindo mais, eu não quero mais, eu não confio mais em ninguém. Então depende, né? Se esse relacionamento que você teve te gerou muita desconfiança, né? Teve questões de traição, deslealdade, muitas brigas, abuso, né? Depende muito do que aconteceu, mas se você vivenciou um relacionamento assim, mais tóxico, né? Mais disfuncional, mais perigoso de alguma maneira, é natural que você vai achar que nos próximos isso vai acontecer, né? Foi traumático, são memórias difíceis de lidar. Então, é muito complicado nesse sentido. Eu acho que a psicoterapia iria te ajudar, se esse é o caso, né? Mas é natural a gente não querer mais voltar para uma situação perigosa. E se foi uma situação perigosa, identifique isso, né? E eu acho sempre importante, o que eu sempre levo para meus pacientes é nem todo mundo não é digno de confiança. Existem pessoas que são dignas de confiança. Mas como que a gente vai entender isso, né? Porque tá tão forte, tá tão enraizado essa desconfiança, essa dor, né, esse machucado, que fica difícil de visualizar, limpar as suas lentes e visualizar pessoas que são boas, né? Que existem sim relacionamentos saudáveis, que existem sim relacionamentos em que dá pra gente confiar, né? Mas o que acontece? A gente precisa experienciar, não tem escapatória, né, Fê? Eu sempre digo meus pacientes, assim, por mais medo que tu tenha de embarcar num novo relacionamento, é importante tu saber que a desconfiança ela vai estar presente, o medo ele vai estar presente de se magoar, mas tu vai precisar enfrentar isso. Né? Tu vai precisar conhecer pessoas para tu entender que existem pessoas que são dignas de confiança, que existem pessoas que vão cuidar de ti também. Né? Não fique na privação de ninguém vai mais me atender emocionalmente, todo mundo é igual a ele, todo mundo é igual a ela, eu não vou mais acreditar, cansei, né? Cansei, eu não aguento mais sofrer pelo boy lixo ou pela menina, enfim. Mas a gente precisa entender que isso pode acontecer, acontece na vida da maioria das pessoas, né? Da gente se frustrar com as pessoas, mas que a gente precisa enfrentar isso, continuar, a vida continua. O que você quer? Você quer parar e continuar nessa situação de ficar sozinho e não conhecer mais ninguém e ficar com essa imagem de relacionamento ruim? Ou você quer seguir a vida, né? Se abrir para outras pessoas, conhecer outras pessoas, mesmo com essa dor, mesmo com esse sofrimento, mesmo com essas dúvidas. Aí, a partir disso, as suas lentes vão sendo limpas. Claro, podem... mas se surgir outra pessoa, né, maldosa, outra pessoa que vai me machucar. Pode ser que surja,
né? Mas provavelmente você vai ter uma sensibilidade maior e vai entender melhor essa pessoa, até por estar mais familiarizado. E a gente diz sempre, né? Se você vem de uma criação, né, em que era normal ter quebração de copos, gritos, traições, violência, abuso, como isso é familiar para você, você tende a se aproximar disso na vida, porque é como se fosse um imã, né? Como se fosse algo muito natural. É como se não existe relação, a história de relacionamento saudável e calmo não existe. Então, para isso a gente vai precisar ir limpando as nossas lentes através de experiências, né? Através de viver mesmo, né? Se conectar com outras pessoas e se permitir. Então, não se esquive dessas situações. Quanto mais você se esquivar dessas situações, quanto mais você ficar travado e nessa zona e nesse entendimento dentro dos seus pensamentos e com as suas memórias, mais difícil vai ser de ir limpando as suas lentes e entender que existem pessoas dignas de confiança, existem pessoas e que vale a pena dar uma chance. E até, só para já riscar aí, Jéssica, porque aí eu já vou responder a minha pergunta, que eu acho que casa com essa, que é, tem como me apaixonar novamente após um término de relacionamento traumático? Oxe, tem como, gente, né? Sim. Eu diria que dar tempo para curar e processar essas emoções desse término traumático, né? Dar oportunidade também para que tu possa aprender com isso, ter um crescimento pessoal, né? Aproveita essa oportunidade para olhar para a tua vida, se reconectar contigo, né? Dê tempo ao tempo, né? Que tu vai conseguir encontrar uma pessoa que tu goste, que tu ame, que faça sentido para tua vida, porque tem milhares de pessoas nesse mundo, né? E quantas vezes eu, antes de casar, tive vários relacionamentos, vários términos, que eu sofria horrores e dizia, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa assim, ou eu nunca mais vou ser feliz. Graças a Deus que eu tive os términos passados para que eu pudesse, hoje, né, estar casada com a pessoa com quem eu amo e para mim é o melhor marido que eu poderia ter. Então foram os términos de namoro que me oportunizaram conhecer meu marido hoje, né, e estar casada, feliz, realizada. Eu dizia para mim que eu jamais encontraria alguém. Que é uma frase clássica quando a gente termina, né? Que a gente sempre encontra, a gente tem que dar tempo para curar as emoções difíceis, processar o término, né? Não querer atropelar, não querer negar, né? Ou daqui a pouco termina, já se relaciona com alguém já se relaciona com uma outra pessoa sem maturar o que aconteceu, né? Então é tempo ao tempo que o coração ele se regenera, né? Que o coração regenera, assim, que a gente consegue se apaixonar e ser muito feliz com outra pessoa. Exato, é isso aí. Eu ainda amo a minha ex e quero voltar. O que eu posso fazer? Bom, tem que ver se ela ainda te ama e se ela quer voltar, em primeiro lugar, né? Acho que não adianta a gente só um amar, só um querer, né? Não adianta. Então, primeiro assim, aqui que eu digo quando tem esses casos aí no consultório. A pessoa tem o mesmo objetivo que tu, a pessoa também quer voltar ao relacionamento, a pessoa te dá indícios de que voltaria ou não, a pessoa já tá em outra, já virou a página, já passou tempo, depende muito do caso, né? Mas assim, se nesse caso, por exemplo, tu ainda ama, ela já falou que não te ama mais, ou ela já tirou o time de campo, já daqui a pouco tá quase namorando outra pessoa, né? Você já viu que não tem mais como voltar, não há mais o que fazer. Realmente, assim, faça o que a gente respondeu nas outras perguntas, que é cuidar da sua individualidade, cuidar da sua vida, cuidar no seu novo eu, buscar outras formas de ter uma vida mais significativa, né? Novos hábitos, novos hobbies, procure os seus amigos, existem outras pessoas, né? Quando a gente tá num momento em que a gente tá muito ainda apaixonado, não sei se é o caso, né? Mas ou ama muito ainda a pessoa, a gente não vai achar que vai encontrar outra, né?
esquece, né? Tu tá numa situação que talvez até tua autoestima esteja baixa, tu não vai visualizar assim, agora sim eu vou encontrar alguém que eu super ame e que vai dar tudo certo. Isso não vai acontecer, gente. Então, por isso que a gente diz, por que é um assunto tão importante esse que a gente tá trazendo hoje? Justamente porque tu tá numa fase com lentes sujas, tu tá com a autoestima baixa, tu tá com vários machucados e precisa de ajuda para passar por esse momento. Sozinho vai ser muito difícil, né? Então, como é que você vai visualizar que as coisas vão melhorar a partir de agora ou até mesmo que ela vai voltar? Respeita, ela não quer voltar, né? Então, o quanto que é importante a gente respeitar o momento da pessoa. Entender que daqui a pouco a pessoa já te deu várias chances também, ou que vocês já voltaram em alguns momentos e que agora é o fim. Se esse é o caso de terminar em vários momentos, deu. Entenda que não tem mais como voltar. Pra quê? Pra que ficar nesse vai e volta? É assim. Então, eu acho que é isso, assim, a gente poder entender essa situação. Aceitar. Isso. Aceitar essa dor, né? E entender que respeitar a pessoa, a decisão da pessoa. Porque não adianta ficar nessa situação, como eu falei na outra pergunta, né? De ficar conversando, de ficar tentando. E às vezes até se humilhando. Assim, ok que tu ama, mas tu vai ter que lidar com esse amar e não ser correspondido mais. Já tiveram chances, ou daqui a pouco até simplesmente a pessoa não quer mais. Pode acontecer. Ok, tu me ama, tá tudo bem no relacionamento, mas eu não quero mais. E é difícil lidar, mas sugiro que você busque psicoterapia para te ajudar nisso. Eu acho que vai ser bem importante nesse processo. Ótimo. Bom, próxima pergunta. Fico com muita inveja ao ver o meu ex seguindo em frente e eu ainda sofrendo por ele. É uma raiva sem fim. O que eu faço para superar? Aqui dá pra... Eu suponho que a pessoa ainda não conseguiu, né, trabalhar a aceitação, assim, dessa relação. Talvez ainda esteja numa fase de negação. Tem pessoas que ficam anos fixadas nesta fase da não aceitação, da negação, porque não conseguem entrar em contato com a dor, com o término, né? E a inveja, ela é um sentimento de falta, assim, né? Que a gente acaba se comparando com o outro e desejando o que ele tem, né? Então, talvez suponho, ainda tá sofrendo e não ter aceitado esse término, né? E o teu ex já deve ter superado, e cada pessoa tem o seu tempo de superar, né? E talvez por tu ver o teu ex já superando, isso te causa uma raiva, uma inveja. Mas eu digo que a inveja, ela também está muito relacionada a uma sensação de inferioridade, de injustiça. Me sinto inferior, eu me sinto injustiçada, né? Mas a inveja, eu acho que é um sentimento que afasta a pessoa dela mesma. Assim, quem sente inveja, né? O invejoso, ele se afasta dele mesmo, porque ao invés dele se dedicar a olhar para a sua vida, né, ele se volta a cobiçar a vida alheia, né? Então eu te digo assim, né, eu não conheço o teu contexto, a história de vida, para eu, de novo, como eu falei antes, poder te ajudar especificamente. Mas eu diria para te voltar o foco para a tua vida, né? Foco para a tua vida, né, para o teu dia a dia, para a tua rotina. A rotina pode ajudar muito nesse momento, ter uma rotina estruturada, dar um senso de propósito, de se sentir útil, né, e evita qualquer contato, qualquer notícia, qualquer informação do ex, né, entenda que se ele está com outra pessoa ou se ele superou, isso não tem a ver contigo como pessoa, né? Isso não fala de ti como pessoa, porque eu não sou uma pessoa merecedora, ou porque ele não gostava de mim, ou porque não valeu nada. Não tem a ver contigo, né? Tem a ver com a história dele, com a superação dele, com o processo dele, né? Então eu diria que tira o foco da vida dele e coloca o foco na tua vida. Né? Acho que isso já vai ajudar bastante. Ótimo, Fê, isso aí. Jéssica, como terminar um relacionamento com alguém que eu ainda amo? Ela não quer mais investir em nós. Tá. Primeiro, eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Ela não quer mais investir em nós. Como é que você se sente em um relacionamento em que a pessoa não quer mais investir em você? Assim, é complicado, porque será que ainda existe amor entre vocês? Pode ser que exista um amor de amizade. E às vezes a gente confunde, pessoal.
Às vezes a gente confunde, porque que nem a gente tá falando de hábitos lá no início. Ah, tu gosta da pessoa, tu te habituou com a pessoa, acompanhar a pessoa legal, agradável, mas isso não basta, às vezes, para dar seguimento a um relacionamento, né? Então, se a pessoa não quer mais investir, me parece que você já tentou em alguns momentos conversar, a pessoa não quer investir, e aí você quer continuar, né? Eu acho que, primeiro, como que você se sente nesse contexto em que vê que a pessoa já largou a toalha, né? Já não quer mais investir em vocês. E se essa é uma relação em que você realmente quer estar. Será que você quer estar nessa relação? Né? Porque às vezes a gente se perde um pouco nas nossas emoções, assim, né? Por estar com uma pessoa que a gente gosta, acha que gosta, ou tá muito envolvido, ou até tá se perdendo um pouco nos seus pensamentos, assim, né? De que, poxa, esse é um relacionamento de tantos anos, todo mundo gosta da gente, todo mundo quer que a gente fique juntos. E aí tu deixa de olhar para o que realmente tá acontecendo, de fato, pro quadro real, pro contexto real. Que a pessoa já não quer mais estar ali, tu tá insistindo em algo, né? E daqui a pouco dificulta uma decisão, dificulta vocês clarear isso pra ti, né? Então, acho que primeiro se pergunte, será que você quer mesmo tá nesse relacionamento? Faz sentido entender que a outra pessoa já não tá mais nem um pouco preocupada, já não quer mais nem te ouvir, já não quer mais conversar quando tu pergunta, e só tu está ali? Como é que é uma relação em que só um está presente, em que só um ama, em que só um quer, né? Porque pode ser que ela esteja, pelo que eu entendi, me parece que ela continua nesse relacionamento por comodidade. Ou por outras coisas, né? Tem vários motivos para um relacionamento continuar, mesmo sem amor, né? Então, eu acho importante refletir sobre isso. Reflita se faz sentido isso para a sua vida. Se é isso que você quer continuar vivendo. Se isso te aproxima do relacionamento que você quer ter, da pessoa que você quer se tornar, do marido que você quer se aproximar, né? Enfim. Então, eu acho importante refletir sobre isso. Ótimo. Próxima pergunta, então. Como lidar com o término de um relacionamento quando se tem filhos? Olha, acho que primeiro o casal precisa ter muita clareza, né, de que vão se separar. Muita clareza de como vão fazer, né? Quais são as providências, né? Questões práticas, né? Tendo essa clareza, precisam conversar com os filhos, né? Conversar de uma forma apropriada com a idade deles. Não sei qual a idade desses filhos, então a gente tem que ter uma linguagem apropriada para cada fase, para cada idade, né? Que o casal possa conversar, né? De uma forma clara, honesta, né? Respeitosa com seus filhos, explicando para os filhos que o pai e a mãe não estão mais juntos, mas os filhos permanecem sendo do pai e da mãe, né? Que o amor entre o pai e a mãe acabou, mas o amor com o filho se mantém inalterado, né? Eu acho que é importante compartilhar com os filhos como é que vai ser esse processo dentro da idade e da condição que o filho tem de assimilar isso, óbvio, né? Mas entender e explicar que vai ter 2 casas, né? Que vai ter a casa do pai, vai ter a casa da mãe, né? Tentar manter durante esse processo o máximo da rotina dos filhos, porque isso dá segurança e estabilidade emocional para os filhos, né? Evitar de ficarem brigando, o casal discutindo na frente dos filhos, né? Evitar de falar mal do pai e da mãe para os filhos, né? Porque quem ali é adulto é o pai e a mãe, né? E o adulto ali tem que entender que aquela história, com as suas dores, suas marcas, suas cicatrizes, com as suas alegrias e com a história que está chegando ao fim, é a história do casal. Não é a história daquele filho. Né? Então não deixe respingar no filho aquilo que é do casal. Né? Então acho que é bem importante nesse momento, claro que é um momento tenso, um momento difícil, né? Mas que os adultos ali tenham esse equilíbrio emocional, essa regulação emocional, para que possam passar para os filhos uma tranquilidade, uma segurança. Né? Então eu diria isso. E eu acho que evitar de brigar, evitar de falar mal do pai e da mãe, conversar com os filhos, dar tranquilidade, dar clareza para eles de como vai ser esse processo, né? E
Eu acredito que é isso, assim, Uhum. o principal. Dando umas dicas sem entender o contexto, né? Mas acho que é Isso. Acho que é isso. Ótimo, Fê. Jéssica, como faço para parar de sofrer pelo término? Bom, eu acho que falei um pouquinho sobre isso, mas vou trazer algumas coisas aqui. De novo, né? O que que você está fazendo para lidar com esse sofrimento? Acho que é essa a pergunta, né? Vou trazer outra pergunta aí para vocês refletirem. Como é que você está fazendo hoje para lidar com o término? Porque muitas vezes a pessoa ou não tá fazendo nada e só ruminando a dor, achando que não vai sair daquele buraco, ou tá cavando e cavando, cavando, tentando sair. Quanto mais cava, mais afunda, né? Então, faça coisas para ficar bem. E aqui eu não tô falando sobre beber, usar drogas, sair. Só faça essas coisas caso já esteja bem, né? Então, assim, vai beber se tu já tá bem. Vai, né, sair, enfim, fazer festa, usar o que quiser usar, se você já estiver bem. Mas não use isso para ficar bem de alguma maneira, né, para amenizar a dor. Então, eu acho que é isso o que eu trouxe nas outras perguntas, né, de se cuidar, né. A autoestima vai tá ruim, pode ser que esteja quebrada, e você vai ter que fazer coisas e se ajudar nesse sentido de melhorar, né, de fazer coisas por você nesse sentido. Olha, Jéssica, eu acho que é isso a última pergunta, né, que tem uma outra para mim aqui, mas eu acho que eu já respondi, né, que tem aqui, que é a questão da rejeição. Eu acho que a rejeição tá muito ligada com esses sentimentos de perda, de não ser mais desejada, né, e acho que a rejeição a gente tem que cuidar, que quando a gente se sente rejeitada pelo outro, a gente acaba às vezes se expondo demais e se humilhando e procurando e se expondo, e aí a gente não se dá conta que a gente acaba ficando nesse ciclo da rejeição, porque se a relação terminou, não vai adiantar tu sair, te expor, xingar, mandar mensagem, né? Porque aí tu tá buscando mais rejeição. A pessoa vai continuar te rejeitando, né? Então, acho que é dar tempo ao tempo, é trabalhar isso em terapia, né? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso, quando eu respondi da culpa, quando eu respondi do arrependimento, né? Porque a rejeição, ela tá muito ligada ao sentimento de perda mesmo, né? De luto, né? Então, eu acho que é a última pergunta que faltava para mim, então eu só tô finalizando aqui a minha parte, porque eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? E por último, Jéssica, a pergunta para ti é como terminar uma relação sem magoar o outro? Bom, depende, né, da situação, mas a gente tem que entender que eu sempre digo, né, que num término de relacionamento, sempre alguém vai sair mais ferido do que o outro. Isso é natural. Então, de novo, não vai ser fácil. Alguém vai sair machucado, alguém vai sair mais triste do que o outro. Geralmente os dois saem tristes porque é uma situação complicada. Mas uma boa conversa, ter uma boa comunicação. Geralmente os términos, de novo, né, não é de uma hora para outra. Daqui a pouco vem um ano empurrando, alguns meses empurrando, alguma coisa específica que foi a última gota d'água para o copo transbordar e aquilo terminar e ver que não tem mais sentido estar com a pessoa. Mas uma boa conversa, né? E dizer para a pessoa, né, que não existe mais possibilidade de volta, né? Poder fazer com que a pessoa entenda que aquilo é um fim, é um término, mas que a pessoa precisa buscar ajuda nesse sentido, a pessoa precisa buscar sua rede de apoio. Não há o que você fazer em relação a isso, você não pode ser a rede de apoio da pessoa nesse momento, geralmente, né? Porque vai ficar um pouco complicado nesse sentido. Mas entenda que vai magoar. Ou você vai sair mais magoado, ou a pessoa, mas vai gerar dor. Não tem como não sofrer diante de um término, gente. É verdade, é inevitável. É inevitável. Pode te comunicar bem, ser assertivo, ser cuidadoso, ter responsabilidade afetiva ali, mas isso não impede que o outro sofra, né? Perfeito. Acho que era isso. Acho que era isso. Então, respondemos as perguntas. Pessoal, acho que falamos aí bastante sobre término de relacionamento, né, Fê? Sim.
E Vamos pedir de novo, né? Para quem possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, mandar esse episódio para mais pessoas, porque tenho certeza que interessa muita gente. verdade. Então, isso é, pessoal. Até o próximo episódio. E não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever. Beijo!